Graça e paz, queridos, voltando aqui ao nosso devocional e dando continuidade, ao que nós iniciamos ontem, falando sobre o tempo, e hoje nós vamos falar sobre escolhas, Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis, Às vezes, dependendo da escolha a qual tomamos, a direção a que tomamos, muitas vezes essas escolhas podem ser escolhas irreparáveis por toda a nossa vida. Vão ficar sequelas, vão ficar as marcas daquelas escolhas que tomamos na nossa vida, Ontem, conforme eu falei, que nós ia falar das 6 verdades que não podemos esquecer. A primeira foi: tudo tem um tempo determinado. No vídeo anterior, você pode ver aí. E hoje, a segunda é: uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Queridos, ao falar de escolha, nós bem sabemos que o ser humano, todo dia, há uma oportunidade para ele fazer escolhas essas, boas ou ruins para a sua vida. E dependendo da escolha, os resultados dela virão. Podem ser resultados positivos ou podem ser resultados negativos, de acordo com a escolha que o homem faz para a sua vida. E eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã algumas escolhas, biblicamente falando. Uma das escolhas que nós vemos, ao ver na Bíblia, ao estudarmos e conhecermos também esse texto, foi Jonas, Jonas escolheu não obedecer à ordem de Deus. Quando o homem escolhe não obedecer a Deus, nós bem sabemos das consequências que virão sobre a vida deste homem. Ele não fica isento, mas as consequências elas virão ao não obedecer a Deus. Então, Jonas escolheu não obedecer à ordem de Deus. Eu costumo sempre dizer que algo bem simples é quando nós temos os nossos filhos, e uma coisa que entristece muito ao coração dos pais é quando os filhos são desobedientes. Quando os filhos não obedecem às ordens, às instruções que são dadas no dia a dia, para que eles façam algo a qual os pais estão instruindo a eles fazer. E muitas vezes eles batem de frente com os pais, e aqueles filhos entristecem o coração dos seus pais por não obedecerem. E Jonas não foi diferente. Jonas escolheu não obedecer a ordem que foi dada por Deus. Foi a causa da tempestade. Muitas vezes essas escolhas erradas nós vamos causar tempestade na nossa casa. Nós vamos causar tempestade na nossa família. E Jonas, ele foi a causa dessa tempestade. Se você começa a ler o capítulo 1 todo, você vai entender que a causa de toda aquela tempestade que açoitava aquele mar tinha um nome, era Jonas. Então, querido, nós muitas vezes, quando fazemos escolhas erradas, nós vamos ser a causa de tempestades. As coisas elas encaminham a não dar certo, elas encaminham a não prosperar, elas vão de mal a pior. Por quê? Porque nós saímos e fugimos daquilo que Deus nos ordenou a fazer. E quando eu saio daquilo que Deus me deu, que Deus me competiu a fazer, eu vou colher sérias consequências. O que Jonas estava colhendo ali era uma tempestade. E aquela tempestade, ela provocou prejuízo. Olha só, as escolhas erradas, elas trazem o quê? Prejuízos. Elas trazem prejuízos, muitas vezes, irreparáveis. Então, essa tempestade provocou prejuízos, e com o profeta foi repreendido por um pagão. Um pagão teve que repreender o profeta de Deus. Mas por conta de quê? De uma ordem que ele não cumpriu. De uma ordem dada por Deus, e ele não cumpriu. E Jonas
causou grande prejuízo ali para aqueles homens que estavam naquele barco. Tiveram que começar a lançar no mar tudo aquilo, porque precisavam ter a estabilidade do barco. E era um navio de carga, um barco de carga, e começaram a jogar fora as coisas para poder o barco ficar estável. Mas mesmo assim, nada adiantava. Por quê? Porque a escolha de Jonas causou tudo aquilo. Uma escolha errada. Que escolha foi essa? A escolha de não obedecer à ordem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tem te ordenado a fazer? O que Deus te ordenou a fazer? O que Deus te chamou nesses dias para fazer? Deus te deu uma ordem? Pois cumpre. Pois cumpre aquilo que Deus colocou no teu coração. Cumpre aquilo que Deus te chamou a fazer. Não terceirize aquilo que Deus te chamou você para fazer. Se foi para você ir até alguém anunciar a palavra, vá. Se Deus te capacitou, te chamou, te escolheu para você pregar a palavra dentro do seu lar, pregue a palavra de Deus dentro do seu lar. Se Deus está te levando, te dando a oportunidade de colocar em dias algo, palavras que você precisa liberar de perdão, cumpra. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não descumpra a ordem que Deus te deu. Não saia do caminho a qual Deus está te proporcionando a você ir fazer escolhas boas, escolhas essas perfeitas que vão trazer resultados positivos. Não adianta você querer resultados extra positivos, resultados maravilhosos, se você não andar de acordo com a ordem que Deus tem te dado. Talvez você diga, mas essa ordem que Deus tem me dado nesses dias é algo muito difícil. Deus não vai te dar nada fácil. Ele realmente vai colocar situações e vai nos colocar em situações difíceis para que o nome dele seja glorificado. Veja um grande exemplo. Deus não livrou Daniel dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel de ir para a cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova. Então, muitas vezes Deus vai nos garantir vitória. Deus vai nos dar vitória quando nós obedecemos a sua ordem dentro da situação. Muitas vezes nós vamos ser levados sim para dentro da situação. E Deus nos garantirá a vitória lá dentro da situação. Querido, há um momento de reflexão, há um momento de pararmos e pensarmos. Eu estou cumprindo a ordem de Deus? Eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou? Não é simplesmente o fato de irmos e de estarmos ali, cantar, pregar. Não se limita a isso. Mas cumprir aquilo que Deus colocou como algo maior, como águas profundas, como objetivo, como vida com Deus, diariamente. Venhamos cumprir e obedecer a ordem dada por Deus na nossa vida. Não adianta nada carregarmos o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo na cruz, que venceu ali na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não adianta levarmos o nome desse Cristo e não cumprirmos e não obedecermos a sua ordem. Onde Deus te ordenou, onde Deus te mandou aí, vai e cumpre em nome de Jesus. Então, querido, medite nessa palavra. Uma escolha errada, ela pode trazer consequências irreparáveis. Antes de fazer, consulte ao Senhor. Outra escolha muito errada foi Sansão. Sansão escolhe satisfazer os desejos desordenados da carne e acabou sendo escravo e palhaço dos seus inimigos. Mais uma escolha irreparável, querido. Mais uma escolha irreparável. Porque aqui nós temos o exemplo de Sansão. Sansão escolhe satisfazer os desejos desordenados. Sabe, quando nós decidimos a ceder a esses desejos desordenados, mais uma vez nós viemos arcar com consequências. E que a nossa meditação, que as nossas escolhas, elas sejam consultadas pelo Senhor.
que aquilo que o Senhor nos chamou, que aquilo que o Senhor nos ordena, nós venhamos realmente cumprir conforme o seu querer e a sua vontade. Querido, a terceira escolha, Judas escolheu trocar Jesus por algumas moedas e acabou suicidando-se. Existem situações, existem escolhas que o homem acaba se suicidando, dependendo da sua escolha. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando nós falamos em suicídio, muitas vezes não é aquele suicídio físico, mas o suicídio espiritual. Porque essa é a obra do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Isso ele tem feito, isso ele está fazendo com o homem. Aquele homem que não está voltado, aquele homem que não está centrado, aquele homem que não está a cumprir os requisitos, aquilo que Deus o chamou para fazer, aquele que ainda não deu ouvido à voz de Deus. O diabo ele quer isso, ele quer matar, tirar a alegria. Então, Judas escolheu trocar Jesus por algumas moedas e acabou suicidando-se. Mateus 27, versículo 3 ao 5. E muitas vezes o homem tem suicidado. A sua vida espiritual tem se tornado um suicídio. Já não há mais alegria, mas já não há mais contentamento, já não lê mais a palavra, já não sente mais prazer, já não tem mais comunhão, vida devocional já não existe mais por causa de uma escolha errada. Mas deixa eu te falar uma coisa, nessa manhã nós queremos que venhamos refletir e que Deus venha derramar da sua misericórdia sobre as nossas vidas a cada dia. Que as tuas escolhas sejam primeiras consultadas pelo Senhor, conforme a vontade dele para a tua vida. Que a direção venha de Deus sobre a tua vida, para você fazer aquilo que vai alegrar o coração dele. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por cada uma das pessoas que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, Senhor, nossos vídeos, que está sempre aqui conosco, Senhor. Que essa palavra ela possa alcançar o necessitado, que essa pessoa possa alcançar, Senhor, os sedentos, aquela pessoa que precisa ouvir a cada dia do Teu Evangelho. Deus nos concede este dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, mais e mais, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Deus, que as nossas escolhas, Senhor, antes de serem tomadas, as nossas decisões venham ser consultadas por Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade não é a nossa, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E às vezes o homem, Senhor, escolhe o que é desagradável, o que é imperfeito, Senhor. E nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha nos direcionar a tomarmos decisões certas e escolhas corretas ao Teu coração. Deus abençoa cada lar, cada casa, cada filho, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, e te guarde toda a sua casa, toda a sua parentela, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.